Você conhece a história central da Bíblia Sagrada? Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Suzana Oliveira e juntos a gente vai conhecer a palavra de Deus, os princípios, tudo aquilo que Deus deixou para as nossas vidas. E aí, você conhece a história central da Bíblia Sagrada para as nossas vidas? Pois é, existe um único assunto que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse traz para as nossas vidas. E se a gente começar lá em Gênesis, lá no capítulo 1, onde a gente observa todo o processo de criação e como Deus formou o homem, e se a gente correr lá para o finalzinho, lá para o Apocalipse, onde a palavra descreve a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo para nos reconectar ao nosso Deus, a gente vai entender que sim, todos esses 66 livros falam de uma única coisa. E que coisa é essa? A palavra de Deus quer trazer para você a mensagem de salvação. Uma mensagem de relacionamento de um homem que se afasta do seu Criador, que devido ao pecado, e a gente sabe tudo o que está escrito ali, ele perde a sua comunhão com o Senhor, e lá no final da história, essa comunhão, esse relacionamento, esse acesso ao Deus Todo-Poderoso, ele é refeito em Cristo Jesus. Então, a Bíblia inteira quer dizer para você que existe esperança, que existe um plano de salvação do próprio Deus, do nosso Criador, para cada um de nós. E que toda essa história só vai se completar quando eu e você formos totalmente reconectados ao nosso Senhor. E aí, você sabia que todos os livros da Bíblia Sagrada querem apresentar para mim e para você Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Salvador da humanidade? É isso que eu e você precisamos entender. A Bíblia nos conta durante todo o processo da humanidade como que Deus está fazendo para que nós possamos conhecê-lo como Senhor, como Salvador, como o Cordeiro, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aquele que tomava ali o pecado, que assumia o lugar de morte no nosso lugar, e na Nova Aliança em Cristo Jesus, como que o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, Filho de Deus, como ele fez isso na cruz do Calvário. E a história que Deus tem para nós não termina ali, não termina ali na cruz, não, queridos. Ali a gente pode entender que é o começo daquilo que Deus tem para nós. Quando entendemos o sacrifício de Jesus, quando conhecemos toda essa história, e a Bíblia é o livro de história mais antigo de toda a humanidade, lá tem desde o princípio até o fim de tudo que vai acontecer. Nesse livro a gente consegue entender o amor de Deus revelado a cada um de nós. Por quê? Se o pecado, se a maldade, a desobediência nos afastou do nosso Deus, ele sendo todo-poderoso, ele tendo o domínio e o controle sobre todas as coisas, já mostra para nós que há uma solução, que há uma resposta e que nós podemos estar com ele novamente. Lá no Éden, a gente vê que logo após o pecado, quando Deus chama Adão e fala ali com os dois, com Adão e com Eva, ele coloca um anjo para guardar ali o jardim, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente no pecado. E lá no final a gente vê
que esse acesso que ali foi bloqueado no Éden, a gente vai encontrar em Cristo Jesus. O que Jesus disse aqui nessa terra? Que nós podemos ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós o aceitamos, quando nós o reconhecemos, quando nós entendemos tudo o que ele fez, a grandiosidade do nosso Deus e a maneira como Deus trabalhou durante toda a nossa história para nos alcançar, é a maior demonstração de amor. Não existe amor maior do que esse, do que o amor de Pai, do que o amor de Deus pelas nossas vidas. E ali, antes de chegar no Apocalipse, a gente vê João, o discípulo amado, escrevendo ali naquelas cartas o tamanho do amor do nosso Deus. Lá no Evangelho ele já fala que Deus nos amou de tal maneira, não há como explicar essa tal maneira, por isso ele usa esse termo, não tenho como dizer tão grande a maneira que Deus nos amou. Mas lá nas cartas ele fala mais um pouquinho de amor e ele usa aquela frase que a gente não tem como esquecer: Deus é amor. Se Deus é amor, queridos, e se nós estamos querendo nos aprofundar em Deus, se nós queremos conhecer aquilo que a Bíblia traz para nós precisamos receber esse amor de Deus. Quando a gente lê, então, a história que está descrita na Bíblia Sagrada, nós vamos ver, sim, relatos de guerras e de tantas e tantas situações que aconteceram ali. Mas em todas elas nós podemos perceber aquilo que Deus queria mostrar para nós, nos trazer de volta, nos trazer para perto e ter esse relacionamento que foi perdido lá com a desobediência no Éden. No Apocalipse, que é um livro que às vezes as pessoas têm medo e não sabem ao fundo o que o livro quer dizer e ficam pensando como que vai ser. Na verdade, esse livro fala para mim e para você que há esperança, que nós podemos crer que no fim das contas, que no fim da história, há salvação em Cristo Jesus e que nós conseguimos alcançar essa salvação a partir do momento que ouvimos ao Senhor, que permitimos Deus falar ao nosso coração, que o aceitamos como o Filho de Deus. Sim, Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, a sua divindade e esteve aqui nessa terra como homem, assumindo o meu e o seu lugar em uma cruz. A morte que estava reservada para mim e para você, o nosso Cristo levou sobre si. E é por isso que a história não termina na cruz, porque quando eu olho para aquela cruz, eu enxergo o tamanho do amor do meu Deus. E você pode enxergar isso, você pode acessar esse amor e se apropriar de todas as bênçãos que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. E às vezes a gente sempre procura por bênçãos, por respostas, por vitórias, mas a maior vitória, a maior resposta, o maior presente que eu e você podemos ter com o sacrifício de Cristo na cruz, com a história descrita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é a salvação garantida em Cristo Jesus. Talvez você já conheça toda essa história, talvez você já tomou posse de tudo isso que Jesus fez, mas você não pode se esquecer que há um futuro garantido para cada um de nós em Cristo Jesus. E que nós estamos aqui nessa terra para anunciar essa obra redentiva do nosso Deus, de reaproximação, de reconexão com os nossos corações através de Cristo Jesus. Não há nada mais importante para fazermos nessa terra, senão demonstrarmos às pessoas ao nosso redor a grandeza do amor de Deus em seu Filho amado Jesus Cristo. E se você entendeu isso e se você precisa
de conhecer mais profundo, desfrute de tudo o que está escrito nas palavras da Bíblia Sagrada. Esse é o manual que o próprio Deus deixou para nós. Ele tem tudo que a gente precisa, todas as respostas, todas as questões das nossas vidas. Nós conseguimos encontrar respostas no manual que ele deixou para nós. A Bíblia inteira é inspirada pelo nosso Deus. Não há nenhuma vírgula que saia daquilo que Deus tem para nós. E aquilo que está escrito é aquilo que nós precisamos. Então busque por aquilo que Deus tem para a sua vida através das Sagradas Escrituras. Entenda, a palavra de Deus é a verdade e nela está a salvação. Cristo Jesus se revela para cada um de nós através da sua palavra. Ele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. Isso para que nós pudéssemos ter a certeza de um amanhã vitorioso em Cristo Jesus. A presença dele, estar na presença dele, desfrutar de tudo que ele já tem para as nossas vidas, é o que nos satisfaz, é o que nos sustenta, é o que nos garante uma vida em abundância nesta terra até que ele venha. E se você ficou por aqui, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar para que possamos continuar trazendo as verdades, os princípios e a grandeza que o nosso Deus tem para nós através desse canal. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.